falar alguma coisa, libera o microfone, pergunta pra gente, que a ideia é a gente ter essa interação e ir trocando informação e fazendo junto, tá? Aqui na UnoOeste, eu sou professora de cozinha italiana e eu escolhi uma receita que é pouco conhecida, né, aqui, principalmente aqui no Brasil. Na Itália, é muito comum eles usarem o pão como base de algumas receitas. Isso vem de uma época e características bem lá atrás, na época de escassez de comida e aproveitamento de tudo. Então, a gente faz sopa à base de pão, o nhoque que a gente vai fazer hoje. Ele é muito prático, dá para fazer com o que tiver na geladeira e vocês vão ver assim que ele é muito fácil de fazer, tá? O que chegou aí para vocês no box? Né, chegou as fatias de pão, na verdade chegaram como se fosse 2 kits, né? O kit para o molho e o kit para o nhoque. O primeiro kit que a gente vai usar é o kit do nhoque, que tem o pão, a farinha, o leite, o queijo e metade dessa garrafinha do azeite. Então esse é o primeiro mise en place que vocês precisam separar. O que é mise en place? Mise en place é essa pré-organização. Né? Então, sempre quando a gente fala, vamos separar o mise en place, vamos fazer o mise en place, é isso, essa organização inicial, para quando a gente começar a cozinhar, tá tudo mais fácil, né? Tudo de fácil acesso, tá? Aqui no bowl, então eu vou precisar de um bowl grande, um espaço, uma vasilha, alguma coisa grande, porque eu vou fazer toda a minha massa aqui dentro. Então tem que ser algo que caiba, né, tudo que a gente ficar colocando e espaço para eu manipular aqui dentro, tá? Então, o pão, a gente dá uma partida, corta em pedaços menores, só para facilitar mesmo. Então, rasga os pedacinhos de pão. Pode ser feito, gente, com qualquer tipo de pão. Só pão que tem uma casca um pouco mais grossa, né, um pão italiano, por exemplo, uma baguete, que ele demora um pouco mais para hidratar, mas pode fazer. Muita gente pergunta, tem que tirar a casca? Pode fazer com a casca? Bom, vocês viram aqui que eu já picotei tudo, né? Que pode fazer tranquilamente, tá? Pode fazer com a casca, gente. Porque a ideia, na verdade, dessa receita do nhoque de pão é a gente aproveitar o que a gente tem. Né? Então, o nhoque, ele é um prato muito antigo, muito tradicional da cozinha italiana. Mas não existe só um tipo de nhoque. Né? Muito antigamente, o nhoque era feito com a base de trigo. Né? Então, podia-se usar ou o próprio pão ou fazer uma massa à base de trigo. Depois que teve a descoberta das Américas, o conhecimento da batata, levar a batata até a Europa, para ela começar a ser plantada lá, popularizar e tudo mais, teve um bom tempo. Né? Então, mais ou menos no século 17, 19, que começou, desculpa, 17, 18, que começou essa questão de transformar o nhoque e começar a acrescentar batata. Por que começou a se acrescentar batata? Porque o trigo estava ficando muito caro, porque os camponeses tinham que pagar taxas, impostos, para os donos dos moinhos, para eles conseguirem produzir a farinha. Então, como esse imposto começou a ficar muito caro, a farinha começou a ficar muito cara. E aí eles começaram a substituir pela batata, né, que era um produto mais barato e bem mais tranquilo. Tá? Mas a gente vai fazer o nhoque de pão, que ele é bem fácil, tá? Que é bem aquele nhoque do começo, bem antigo mesmo, bem camponês rústico. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vai escrevendo aí no chat que eu consigo ver o que vocês estão escrevendo, então a gente vai conversando aí, tá? Então, não fica com dúvida não, vai perguntando. E se vocês quiserem que a gente retome algum passo, pergunta que a gente explica de novo e vai retomando passo a passo, tá bom? Separei meu mise en place inicial, cortei lá, né, dei uma rasgada no pão em pedacinhos menores para facilitar a hidratação. E aí eu vou começar com o leite em pó, tá? Então, vou acrescentar o leite em pó aqui. Todo o saquinho de leite em pó, tá? O que tá para o nhoque, tá bom? E aí, vou acrescentar água, mais ou menos uns 200 ml de água, tá? Mas eu vou colocar uma parte da água agora e depois eu acrescento mais se precisar, tá bom? Por quê? Porque eu preciso hidratar esse pão para ele virar uma pasta, tá? Então, se eu
Tem um pão, por exemplo, que ele está mais seco, eu vou precisar de um pouco mais de água. Se eu estou usando um pão que ele tem uma casca mais grossa, um pão italiano, ou um pão, uma baguete, que tem aquela casca mais seca e mais grossa, preciso de um pouco mais de água também para hidratar. Tá? Aqui eu estou começando a mexer com uma espátula, mas depois a gente vai mexer com a mão mesmo, tá, gente? Então é mão na massa, literalmente. Vou misturando. Ó, vocês vão vendo que já vai virando uma pasta aqui. A ideia é bem essa. E amassando, amassando e virar uma pasta. Não coloco toda a água de uma vez, porque eu preciso dar o ponto aos poucos. Vou acrescentar meu queijo ralado, todo o queijo ralado. O queijo, ele entra com duas funções, né? Função de ajudar na quantidade de gordura, para dar liga, e também na quantidade de sabor, né? Porque, querendo ou não, o queijo parmesão é maravilhoso e vai dar um sabor bem legal aqui para a nossa receita. Por o queijo parmesão já ter sal, e eu vou cozinhar esse nhoque em uma água com sal, não vai sal na massa por causa disso, tá? Porque eu já estou usando outros elementos assim. O azeite, foi uma garrafinha de azeite. Para vocês, a gente coloca metade dessa garrafinha, tá? Que seria 20 ml. Então, um pouquinho mais. E a outra metade a gente guarda, porque a gente vai usar mais para frente na receita, tá? E agora eu vou começar a misturar com a mão mesmo. Então, eu vou amassando. E a ideia é incorporar tudo isso. A massa vai ficar mole, grudando um pouco na mão, é normal. E a gente vai ajustar o ponto acrescentando farinha, tá? Então, ó, eu vou amassando. Eu gosto de, agora no começo, amassar e dar essa apertada, assim, sabe? Para ir misturando bem mesmo, assim. Dá uma apertada. Virou uma massa única, mole, que gruda na mão. Então, agora a gente vai começar a acrescentar farinha aos poucos para dar o ponto. Se por acaso você começou a amassar aqui isso tudo e percebeu que não virou essa pasta, está muito seco, aí você vai pondo um pouquinho mais de água, tá? Ela tem que ficar desta forma, bem pegajosa, assim, tá bom? Aí a gente vai começar a acrescentar a farinha. Farinha a gente nunca coloca de uma vez. A gente sempre vai pondo aos poucos, para a gente ir sentindo a necessidade, tá? Então, põe um pouquinho e amassa, mistura. Vocês vão acrescentando a farinha, gente, até virar uma massa que vocês consigam moldar e não ficar grudenta, tá? Porque ela não pode grudar na mão, nem na bancada, quando a gente vai depois cortar, trabalhar o nhoque na bancada. Então, mais farinha. A quantidade da farinha vai variar um pouquinho justamente pela quantidade de água que a gente está usando, pela própria umidade que a farinha às vezes pode ter, tá bom? Ó, mas vocês vão vendo que já vai ganhando muito mais forma, corpo aqui, né? Essa massa. Aí uma dica que eu vou dar para vocês. Tá vendo que ela já juntou, não tá mais tão mole, né? Você vê que ela já juntou, mas ela continua grudando muito na minha mão. Na verdade, ela está grudando na massa que está grudada na minha mão. Então, tira esse excesso de massa que está grudado na sua mão, para aí sim você começar agora realmente sentir o ponto que precisa de mais farinha ou não. Aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de farinha. E continua misturando. Que ela já ganhou bem mais textura. Ah, e sempre vai lembrando de raspar a lateral do bowl, tá? Para pegar toda a massa mesmo. Então vai raspando, vai juntando tudo e vai formando essa liga que a gente tem aqui. Agora eu vou trabalhar na bancada para ver a necessidade da minha massa. Então transfiro do bowl para minha bancada, pega tudo que estava dentro do bowl, passo para cá. Vou limpar a minha mão, justamente para ver se eu preciso de mais farinha ou não. Lavar aqui minha mão, gente. E a gente vai continuar amassando essa massa e ver o ponto agora dela, a gente vai ver na bancada, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão fazendo junto? Vai me falando aí, tá? Agora, a gente vai passar
a trabalhar na bancada. Tá vendo como ela estava grudando muito na minha mão antes? E agora não está grudando quase que nada? Porque ela estava grudando naquele excesso de massa que estava na minha mão. Um pouquinho mais de farinha, não muito mais, porque ela já está chegando no ponto. Tá? Porque a gente não quer aquele nhoque pesado, aquele nhoque duro. Aqui eu estou usando essa espátula, gente, que ela facilita. A gente chama até de terceira mão, quando a gente trabalha na cozinha. Tá? Uma espátula reta, que facilita a gente ir juntando, quando tem que virar. Tá? Mas pode usar só a mão mesmo, depois a gente dá uma raspadinha assim para juntar as coisas. Um pouquinho mais de farinha. Vai praticamente toda a farinha que está aí no kit de vocês, tá? A gente já mandando uma quantidade bem... tudo pesado, tudo separado, tudo certinho para vocês. Ó, vocês veem que agora já está com cara de massa, né? Não está mais com cara de uma pasta de formato estranho. Tá? Então, ó, já tem uma massa que eu consigo trabalhar ela e moldar. O nhoque é uma massa que a gente não sova. O que seria sovar? Quando a gente faz pão, a gente dobra e estica essa massa. E esse é o processo de sovar, que é trabalhar a massa para desenvolver o glúten. O nhoque, não. A gente não quer desenvolver o glúten. Então, quanto menos a gente ficar mexendo, amassando, sovando, melhor. Então, ó, tá uma massa que eu consigo moldar, não tá mais grudando muito na mão, tá ótimo. Vou só tirar esse excesso que tá aqui. Essa é uma das vantagens da espátula, tá vendo? A gente consegue limpar e trabalhar de uma forma muito mais prática. E agora a gente vai começar a moldar, tá, os nossos nhoques. Quando vocês forem trabalhar em casa, gente, tenta trabalhar numa bancada lisa. Pode ser numa pedra ou numa fórmica, alguma coisa nesse sentido. Porque aquelas bancadas que são mais ásperas, às vezes a pia é um pouquinho áspera, enfim, isso pode dar um problema porque vai começar a dificultar agora na hora que a gente for moldar o nosso nhoque, tá bom? Então, eu vou pegar um pedacinho e vou brincar de massinha agora, gente. Vai fazendo como se fosse uma minhoca, tá? Dá só uma organizadinha e vai fazendo dessa forma. Tenta abrir na mesma espessura a massa como um todo. Porque na hora que eu for cortar os pedacinhos, eles vão ficar todos iguais. Se eu fizer um lado, por exemplo, tá? Um lado muito mais fino que o outro, vai dar diferença na hora de cozinhar na panela. Aí o nhoque pode ficar cru e um outro muito passado, tá? Então sempre faz esse cilindro de massa, todo ele do mesmo tamanho. Se quando vocês forem abrir, estiver grudando na mão de vocês, umedece um pouquinho a mão, que aí você vai trabalhar e ela não vai ficar grudando, tá? Como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de abrir todas essas minhoquinhas e depois eu corto tudo de uma vez, tá? Na hora de cortar, eu uso a mesma espátula que eu estava usando. Por isso que esse é um tipo de utensílio muito bom para a gente trabalhar, tanto na confeitaria, quem já viu um vídeo de chocolate, temperar chocolate, enfim, normalmente a gente vê uma espátula dessa, quanto na cozinha quente. É super prático esse utensílio. Tá? Aqui. Então, vamos porcionando e cortando. E só ir brincar de massinha mesmo. Não tem muito o que fazer. Lidiane, você entendeu a questão da bancada? Porque assim, ela não vai atrapalhar, mas uma bancada lisa facilita você fazer as coisas. Agora que a gente está moldando o nosso nhoque. Se vocês quiserem, vocês podem fazer... Ah, beleza. Estou me respondendo aqui que sim. Se vocês quiserem, você pode fazer também em cima de uma tábua. Né? Sabe aquelas tábuas de corte que às vezes a gente usa? Pode fazer em cima da tábua, não tem problema. Tá? Faz num lugar que vocês possam fazer um pouquinho de sujeira, né? Não vai fazer na mesa, de jantar, no meio da sala, que aí vai fazer um pouco de bagunça, não vai ser tão legal. Então faz num lugar que vocês podem fazer um pouquinho de sujeira. Mas vocês estão vendo que é uma receita muito prática, né? Que ela não faz tanta bagunça, porque a gente trabalha tudo no bowl. E aí agora que a gente vai... Opa, deu uma grudadinha aqui na bancada, depois eu conserto. Agora a gente vai moldando. Tudo certo aí, gente? Tá ficando fácil de entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês vão perguntando pra gente, tá? Que a gente tá aqui pra esclarecer todas as dúvidas, falar da receita.
bater um papo, né? Ter uma aula diferente. E aqui a gente vai moldando. Tamanho que eu vou cortar esse nhoque. O nhoque de pão, ele é um nhoque mais pesado, mais denso do que o nhoque de batata. Tá? Então, o ideal é cortar em pedacinhos não tão grandes, mais ou menos a largura de um dedo. Aí você consegue fazer ele, fica melhor. Então, mede mais ou menos um dedinho assim e vai cortando o seu nhoque. Vai dar mais ou menos um centímetro, 1,5 cm de comprimento o nhoque. Tá? Com a espátula ou com a faca, uma faca pequena, uma faca grande, é só ir cortando mesmo. Aí a gente vai fazendo aqui os pedacinhos. Não tem problema, quando a gente corta, eu vou deixar um aqui para ver. Ó, não tem problema que às vezes ele fica com alguma pontinha assim saindo. Não tem problema, é quase que o charme dele é esse, tá? Ai não, mas eu acho que vai ficar muito mais bonito se eu fizer pequenas bolinhas. Pode fazer, não tem problema nenhum. O formato em si não vai fazer muita diferença. Cuidado que a gente tem que ter é todos do mesmo tamanho, para quando a gente cozinhar, eles cozinharem todos no mesmo tempo, para não ter essa diferença. E quando a gente for montar o prato, fica mais bonito também, todos do mesmo tamanho. Então aqui a gente só vai cortando e separando. Essa receita, ela rende bem, viu, gente? Vai dar para fazer aí uns 2 pratos bem servidos, tá? E aqui a gente só vai cortando. E aí eu vou separando aqui na bancada mesmo. Então eu corto, já deixo aqui do ladinho, que depois eu vou pegar para cozinhar. Se quando vocês forem cortar, vocês perceberem que ele está grudando um pouquinho, é só passar um pouquinho mais polvilhar um pouco de farinha na superfície que vocês vão deixar depois o nhoque descansando. Descansando é esse tempo da gente cortar, tá? Porque a massa, depois que a gente já juntou tudo, cortou, já pode cozinhar. É um prato muito rápido de ser feito. Tá? Só para recapitular, tá, gente? Pode fazer com qualquer tipo de pão, não, o pão que você tiver na sua casa, francês, italiano, baguete, pão de forma, qualquer um deles. Hidrato ele já, né? Então eu coloco leite em pó, coloco queijo, coloco água, hidrato e vou amassando até fazer uma massa mesmo. Ela vai virar uma pasta quase. E aí depois eu vou acrescentando a farinha até dar o ponto. Tá? Então, essa é a nossa primeira etapa. Tá? Então, aqui eu já vou cortando e vou deixando alguns. Esse nhoque vocês podem fazer, cozinhar e guardar para comer mais tarde, comer no dia seguinte. É uma super receita, porque é uma receita que vocês não precisam finalizar ela na hora que vocês vão comer. Então, vocês podem fazer, deixar pré-pronto, pré-cozido. Até se quiser montar aquela travessona só para colocar no forno depois com molho, dá super certo. Tá? Então, não é uma receita que a gente fala que é à la minuta, que é obrigatoriamente ela tem que ser feita na hora de comer. Então, ela é super prática. Você pode fazer e deixar pronto, faz num dia, come no outro, faz no almoço, sobrou já come no jantar. É uma maravilha. Tá bom? Se tiver tudo certo aí, gente, qualquer dúvida vai me perguntando, tá? E aqui, cortando, tá? Aqui a ideia é depois a gente cortar todos os... Opa, que aqui deu uma grudadinha, vou até separar. Cortar todos os nhoques. A ideia é a gente cortar, deixar eles espalhadinhos para não grudar. Se vocês forem acharem que está grudando um pouquinho, só polvilhar um pouco de farinha, mas pouco. Tá? Porque quanto mais farinha a gente acrescenta na receita do nhoque, mais pesado ele vai ficando. Sabe aquele nhoque que às vezes a gente come, ele é quase que duro? Não é aquele nhoque macio, que quase que derrete na boca, porque ele tem um excesso de farinha de trigo. Tá? Essa não é a ideia. A gente vai ter um nhoque que tem a textura característica dele, que ela é macia, tá? E não é uma coisa muito rígida, assim, ela é delicada, é uma textura delicada. Tá? Apesar de ser um prato rústico, de ingredientes básicos, digamos assim, ele tem uma textura delicada, tá? Aqui eu já fiz alguns. Só limpar aqui minha bancada. E aí eu vou fazendo todo o meu nhoque. Se por acaso na hora de vocês, assim,
Ah, eu fiz, mas sobrou um pouquinho de massa, não vou abrir agora. Não tem problema. É só vocês passarem, colocarem um filme plástico, alguma coisa assim, leva para a geladeira e deixa lá descansando. Mais tarde, na hora que vocês forem abrir, aí faz esse mesmo processo. Pega pedaços dessa massa, faz a minhoca e corta em pedacinhos menores, tá? E aqui, enquanto vocês vão terminando de cortar o nhoque aí, eu vou falar um pouquinho da forma que a gente cozinha, porque a gente tem que ter alguns cuidados. Quando a gente for cozinhar o nhoque, primeiro que a gente tem que ter uma água fervendo. Mas não é aquela água fervendo, borbulhando loucamente. É uma água numa fervura mais tranquila, que a gente fala. Por quê? Se eu tiver uma borbulhando demais, cozinhando, aquela água bem turbulenta, o nhoque vai começar a bater no outro. E aí pode quebrar, pode desmanchar, e aí vai ficar não tão bonita a sua apresentação. Outro cuidado que a gente tem que ter. A gente cozinha água salgada, mas não é uma pitadinha de sal. Tá? A gente fala que é uma água salgada como a água do mar. Então, aqui eu já estou com a minha água pré-fervendo e eu vou colocar o sal grosso, tá? Todo esse sal grosso que está aí no kit de vocês, tá bom? Por que eu estou usando sal grosso? O sal grosso ele é um sal mais limpo, digamos assim, tá? Então, vai dar um resultado melhor. Normalmente, quando a gente usa água para cozinhar macarrão, água para cozinhar nhoque, é sempre legal deixar fazendo essas características. Água salgada, como os italianos falam, salgada como a água do mar, e numa fervura mais tranquila. Esse nhoque você até pode congelar, tá? Mas tem que congelar ele cozido. Não dá para congelar ele ou a massa do jeito que está aqui, ou se eu já pegar esse nhoque desse jeito que está aqui e quiser congelar, não vai dar muito certo. Congela ele já cozido. Que aí eu vou mostrar para vocês aqui um jeito bem prático da gente ir trabalhando e cozinhando. Tá? Aqui eu só vou mexer um pouco a minha água para ter certeza que todo o sal já diluiu, já derreteu. E sempre quando a gente vai cozinhar um nhoque, faz um teste. O que significa isso? Pego um único nhoque, vou colocar aqui na água para cozinhar. E vou deixar ele aí. Só ele. Por que a gente faz isso? Primeiro, porque se eu tiver uma massa que eu coloquei para cozinhar e desmanchou, sinal que ela está precisando de mais trigo. E aí, ao invés de eu colocar um monte de nhoque na panela e começar a perceber que ele não está ficando bom e perder essa receita, a gente faz um teste. E outra coisa, se eu perceber que esse nhoque está sem sal, eu consigo corrigir ele antes. Porque é mais fácil eu corrigir o sal com ele cru do que com ele cozido. Tá? Então, sempre faz esse teste. O nhoque está aqui, deixa eu colocar aqui no cantinho para vocês verem. Eu coloco o nhoque, ele vai para o fundo da panela. Depois você vai ver que ele vai começar a balançar, ir para cima, para baixo, para cima, para baixo, até ele subir. É que minha água está girando aqui. Aí ele fica mais difícil, tá? Quando o nhoque subiu, é sinal que ele está pronto, ele está cozido. É assim que a gente sabe que o nhoque está cozido. Quando a gente coloca ele na panela, ele sobe sozinho. Vocês estão vendo que ele está se mexendo aí, ele está no meio do caminho. Ele vai até metade, desce um pouquinho de novo. Agora já está começando quase a ir para a superfície. Quanto maior o pedaço de nhoque, mais tempo vai demorar para cozinhar. Então, isso também vai interferir. Então, não dá para eu falar para vocês um tempo exato. O nhoque vai cozinhar em 2 minutos. Porque vai depender muito do tamanho que você está fazendo, do tipo de nhoque. Por exemplo, o nhoque de pão, ele demora um pouquinho mais para cozinhar do que o nhoque de batata, por exemplo. Nhoque de batata bacana, bem feito, cozinha super rápido. Vocês estão vendo que agora ele subiu sozinho. Tá? Ele está boiando. Sinal que ele já está cozido. Não desmanchou, permaneceu exatamente igual ao quando eu coloquei ele para cozinhar? Tá ótimo, tá perfeito. Aqui do lado eu tenho uma travessa, uma assadeira, uma GN. Então eu vou tirando meus nhoques e vou colocando nessa GN, nessa travessa. Tá bom? Para cozinhar, começo a colocar alguns nhoques. Essa também é uma outra utilidade dessa espada. Essa espada tem 1001 utilidades. Eu consigo carregar o mise en place para cá. Vou misturando e vou colocando. Não posso encher a panela absurdamente,
tá? Coloco, dou uma leve mexida, mas uma coisa assim, bem delicada, só para eu ter certeza que um não vai ficar grudado no outro, tá? Então, ó, tá vendo? Eu dou uma leve mexida, tô vendo que eles estão um separatinho do outro e deixo, tá? Quantidade máxima que eu coloco de nhoque na panela, até cobrir mais ou menos 2/3 do fundo da minha panela. Eu não posso encher toda ela de nhoque, porque aí eles vão grudar um no outro, não vai ficar bacana, vai começar a soltar, às vezes eles começam a quebrar, e vai começar a soltar muito amido na sua água, o que também não é legal, porque ela começa a ficar turva, e aí você não enxerga direito o que está acontecendo, então sempre vai pondo aos pouquinhos. E aí ele vai começar a subir. Eles começando a subir, você vai tirando. E aí eu vou pondo na minha travessa que está aqui do lado, tá? Por que eu ponho essa travessa aqui do lado? Porque fica mais fácil de trabalhar. Essa é uma das coisas que a gente fala de mise en place. O mise en place não se refere somente a separar os ingredientes da receita. Quando a gente fala em mise en place, é também separar os utensílios que a gente vai usar. Porque imagina, o meu nhoque cozinhou, tá pronto, aí eu vou sair correndo, igual uma maluca, pela casa, para buscar aonde eu vou colocar esse nhoque cozido, tá? Então, ó, eles vão subindo, eu vou tirando. E vou espalhando, tá bom? Não coloca tudo amontoadinho, não. Cozinhou. Escorre esse excesso de água, tá? Então, usa uma escumadeira. Melhor do que usar uma colher, alguma coisa assim. E vou tirando. Tudo certo aí, gente? Tá dando certo de vocês? Só sucesso aí? E vou tirando aqui. E vou repetir esse processo. Se eu quiser congelar, aí é nessa hora que eu congelo. Esses que estão aqui. Tá? Então, eu cozinhei, ele vai esfriar, e aí eu posso congelar. Mas aí tem um truque na hora de congelar. Eu tenho que congelar eles separados, igual tá aqui. Não posso congelar, por exemplo, eles assim. Tá? Porque aí vai grudar um no outro, e aí vai ficar horrível na hora de descongelar, ele vai quebrar, não vai dar muito certo. Tá? Então, sempre, separa um no outro. Se eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer meu nhoque e não vou comer ele agora, então eu posso até colocar ele numa travessa com água e gelo, que ele já esfria mais rápido e aí fica mais rápido ainda, fica mais fácil para vocês congelarem depois, tá? Mas eu nem estou colocando na água com gelo, porque daqui a pouquinho eu já vou fazer o molho e a gente já vai servir, né? Que seria essa questão de servir. E aqui eu vou colocar mais. Tá? Vocês estão percebendo como que tá essa minha água? Ela tá quente, ela tá fervendo, mas não é aquela fervura que fica balançando demais. Tá? É uma fervura mais tranquila, que a gente fala que é simmer, que é uma pré-fervura. Tá bom? Aqui eu vou colocar esses últimos, que já estão cortados. Dou aquela mexida bem delicada, bem devagarzinho. Só para eles não grudarem um no outro. E segura a emoção e para de mexer. Deixa eles aí quietinhos no cantinho deles. Enquanto eles estão cozinhando, vou dar uma raspada aqui nessa bancada, que a gente daqui a pouquinho vai para a nossa próxima etapa, tá bom? Nossa próxima etapa é a gente vai fazer o molho Alfredo. O molho Alfredo, ele é um molho super prático. Eu sou muito suspeita, porque eu amo queijo. Então, para quem é fanático por queijo, ele é ótimo. A gente vai fazer com queijo parmesão. Mas vocês podem fazer depois, outro dia, com outros tipos de queijo. Queijo gorgonzola, fica incrível, tá? O jeito de fazer é o mesmo. Vocês só vão trocando o tipo de queijo aí, pelo que vocês mais gostam. Aqui eu só vou limpar um pouquinho essa bancada, passar um álcool nela. Tá? Lembrando, gente, que vocês estão só me vendo aqui, de vez em quando eu saio um pouquinho do quadro, que eu vou buscar alguma coisa, enfim, porque a gente está trabalhando com a equipe bem reduzida. Né? A gente está seguindo todos os protocolos de segurança, a equipe está super reduzida, então, né, então por isso que às vezes eu vou buscar alguma coisa, eu saio um pouquinho aqui da frente da câmera, vou para o outro canto, é por causa disso, tá bom? Ó, aqui o nosso nhoque já começou a subir de novo. Então, eu vou com cuidado pegando só os que estão aqui em cima. Não adianta
conforme eles vão subindo, eu querer fazer assim, tá? Pegar tudo de uma vez só. Pego só o que está aqui em cima. Com cuidado. Já vou espalhando. Quem aí já está nessa etapa aí de cozinhar o nhoque? Isso. O molho, ele vai ficar pronto e a gente vai pegar esse nhoque ainda quente e fazer e já misturar com o molho, tá, Natália? Porque, na verdade, assim, o nhoque, ele ainda vai estar quente quando a gente colocar ele junto com o molho. Mas, se você quiser adiantar essa etapa, por exemplo, eu fiz os meus nhoques, não vou servir agora, eu posso esfriar o nhoque, né, deixar ele esfriando, e aí depois eu esquento ele ou numa água, ou posso esquentar ele dentro do próprio molho que vai ser servido. Tá? Não tem problema. Mas agora, eu nem estou esfriando muito ele, porque a gente já vai usar. E colocou aqui. Tá? Todos da minha panela já cozinharam. E aí a gente vai repetindo esse processo até eu cozinhar toda a minha massa. Todo o meu nhoque estiver cozido. Tá bom? Vamos passar para o molho, que vocês vão ver que esse molho é muito rápido e super, super, super saboroso. Tá? Pegar uma panela, tá? Pode ser uma panela pequena. E vamos levar ela ao fogo. Deixa eu só diminuir aqui o fogo da minha outra panela que eu estava cozinhando. E aí a gente vai começar a colocar água. Coloca um copo de água, tá bom? Vai dar 200 ml mais ou menos. Vou colocar água. E aí eu vou diluir o leite em pó que estava no kit do molho, tá? Então, são quantidades um pouquinho diferentes. Então, vou aqui e diluo meu leite em pó. A gente está fazendo essas duas receitas com leite em pó muito pela questão da logística. A logística que a gente tem de separar os ingredientes, de mandar para vocês de uma forma segura, né, de uma forma que seja mais prático para vocês. Mas vocês podem fazer a receita tanto do nhoque quanto do molho com leite líquido normal, de caixinha, aquele leite normal. Aí você só substitui a água que a gente está usando pelo o leite normal que a gente já está usando, tá? Então, aqui eu vou diluir. Deixa no fogo baixo, tá, gente? Porque esse é o molho que não pode ficar fervendo muito. Fogo baixo, mexendo, até diluir esse meu leite que está aqui. Tá? A água ainda não está quente ainda, a água, tá bom? Diluiu bem, diluiu todo ele. Acrescentar a farinha de trigo. Farinha de trigo vocês podem fazer ele de duas formas, tá bom? Ou pega um pouquinho de água, dilui e depois acrescenta aqui, ou vai pondo em chuvinha, que a gente fala. Tá vendo que vai caindo bem aos pouquinhos? Dá para ver aí na câmera? Acho que dá, né? Não estou colocando a farinha de uma vez só, não. Tá vendo? Ó? Coloca um pouquinho, mexo. Coloca um pouquinho, mexo. Que aí a gente vai acrescentando essa farinha em chuvinha. Assim ela não empelota. Porque se eu jogar a farinha de uma vez só, virar esse pacotinho de farinha aqui dentro, pode correr o risco de empelotar. Mesmo que meu leite ainda não esteja 100% quente. Tá bom? Mas se você não tiver... Ah, eu tenho medo que vai empelotar, enfim. Então, dilui essa farinha num pouquinho desse próprio leite ou num pouquinho de água à parte. Mistura, faz como se fosse uma pastinha. E aí eu acrescento aqui depois. A farinha vai toda ela, tá, gente? Só que eu tô pondo devagarzinho para não correr o risco de empelotar. Pela farinha estar porcionada no saquinho, fica até mais fácil, tá? Pode fazer o roux com o azeite. Outra coisa também, a gente está usando o azeite, mas se vocês forem fazer essa receita mais vezes, vocês podem utilizar manteiga, tá? A gente faz algumas adaptações, justamente para ter essa segurança de mandar os ingredientes para vocês. Vocês podem fazer... Pronto, aqui foi toda a minha farinha. Tá? Vocês podem fazer uma mistura, primeiro de farinha com esse azeite e cozinhar ele para depois entrar com leite. Mas eu acredito que fazendo desta forma que eu estou mostrando para vocês, a chance de empelotar é menor.
e a chance de acabar queimando um pouquinho, porque às vezes o roux é essa mistura que a gente chama, tá, de manteiga com farinha, no caso a gente poderia fazer com azeite. Às vezes ele pode dar uma queimadinha. Então, como eu quero um molho branquinho, bem delicado, fazendo dessa forma, a chance é um pouquinho menor, tá? Tô no fogo baixo, porque como eu vou fazer um molho que vai bastante parmesão, né? E depois ainda vai o creme de leite, é um molho que a gente fala que é um molho que tem gordura. Molho que tem uma base mais gordurosa não pode ficar fervendo, porque senão talha. Não sei se vocês já viram ou já aconteceu com vocês, de vocês fazerem um molho e ele separar, ficar uma camadinha assim de gordura por cima e uns pedacinhos de meio talhado, meio diferente, uma textura meio diferente, né? Então, a gente toma esse cuidado, tá? O azeite eu ainda não coloquei, porque eu estou tomando esse cuidado com a farinha para ela primeiro não empelotar e para a gente não cozinhar demais aqui, ferver demais, esquentar demais. Então eu estou trabalhando no fogo baixo, a gente vai fazer ele numa velocidade um pouquinho mais devagar esse molho, tá? Ó, aqui basicamente eu já tenho o leite, a farinha, tá aqui na panela, tá? Nenhuma pelotinha, tá vendo? Ó, tá liso, tá? Normal. Agora eu vou acrescentar o queijo, tá? O queijo parmesão, como ele vai num saquinho embalado a vácuo para vocês, por questão de segurança e o alimento durar muito mais, tá? Dá uma amassadinha assim, tá? Só para soltar, não ficar como se fossem umas pelotinhas de queijo ralado, tá? Então só dá uma amassadinha assim no próprio saquinho, que aí ele solta, ele vira queijo ralado de novo, e aí a gente vai acrescentar aqui. Vou acrescentar, eu amo queijo, então vocês perceberam que é uma quantidade bem legal de queijo que vai nesse molho, tá? Então aqui a gente vai pondo. Se quem quiser guardar um pouquinho do queijo ralado para usar na finalização do prato, para jogar por cima do nhoque, pode. Guarda um pouquinho. Ou, quem ama um molho de queijo bem queijudo, você pode colocar todo ele aqui, tá? Eu vou guardar um pouquinho, mas vocês viram, ó, guardei um pouquinho mesmo, porque o nosso molho tem que ir bastante queijo. Guardei um pouquinho para usar depois no final do prato. E vou mexendo. Essa hora tem que ser no foguinho bem baixo. E vou mexendo, porque eu quero que esse queijo derreta e incorpore aqui nesse líquido. Tá? Então eu vou delicadamente aqui mexendo. Tá? Isso. Ó, você tá vendo que ele tá... Ainda tem uns pedacinhos de queijo ralado, mas ele vai indo, vai incorporando. Por a gente estar trabalhando com fogo baixo, vocês vão ter a sensação de tipo, ah, não está acontecendo nada. Estou ansioso, quero meu molho pronto. Vai lá e aumenta o fogo. Não faça isso. Segura a emoção, vai no fogo baixo, que é melhor e dá tudo certo no final, hein? Fica maravilhoso. Vocês vão perceber que ele vai começar a derreter o queijo. E aí você vai ver que o leite, né, que seria a nossa base, vai começar a mudar de cor. Tá? Vai ficar um tom mais amarelado por causa do queijo. A textura também vai começar a mudar um pouco. A própria farinha de trigo vai ajudar a engrossar, tá? Vou mexendo bem aqui. Já posso acrescentar um pouco da noz moscada, tá? A noz moscada ela ajuda muito no sabor. Ela é bem aromática. Quem não gosta de noz moscada, coloca bem pouquinho, mas não deixa de colocar que vocês vão ver. Às vezes você nem percebe que é noz moscada, mas ela faz uma diferença no molho. Tá? Então coloca bem pouquinho, vai pondo aos poucos, experimenta. Não coloca esse envelope todo de uma vez só de noz moscada. Tá? Coloca aí, devagarzinho. Vai experimentando. Assim que vocês colocarem a noz moscada, você vai ver que vai subir um perfume, um cheiro muito bom. Porque a noz moscada combina muito bem com molho branco, que seria a nossa base que a gente está fazendo, e queijo. É uma combinação quase que perfeita. Ó, vocês vão começar a perceber que vai começar a dar uma engrossada. Então, cuidado que a gente tem que ter. Não fica só mexendo assim o molho. Lembra dos cantinhos. Dá uma raspada na lateral também, tá? No cantinho da panela, ó, tá vendo? Eu vou pegando todos os lados, não fica só no meio mexendo, porque às vezes pode grudar, queimar e aí estragar a preparação de vocês, tá? Agora que já mexeu aqui, já tá começando a engrossar,
Deixa eu dar uma limpada nessa espátula, que eu vou usar essa espátula para ficar mais fácil. Porque depois eu vou acrescentar o creme de leite aqui para a gente trabalhar, tá? Ó, vou mexendo. É que dá para perceber, ó, tá vendo? Ele vai começar a mudar a textura, ele vai começar a engrossar um pouco. Vou mexendo, 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 até eu ver que ele vai começar a cozinhar a farinha, porque eu coloquei a farinha com a intenção de começar a cozinhar. Vai começar a mudar a textura também do molho. Ela vai começar a engrossar, tá? Quando ela começar a engrossar, a gente pode até acrescentar já o azeite, que o azeite ele vai entrar aqui também para a questão da textura, mas principalmente também ajudar no equilíbrio do sabor. Então, põe o azeite. E vou dando essa boa mexida. Tá? Ó, vocês conseguem perceber que ele já está mudando a textura aqui na panela? Não está mais tão líquido quanto antes, como estava no começo? Tá? Então, eu vou mexendo bem. Para mim, isso aqui já está maravilhoso, né? Porque é um creme com bastante queijo. Mas a gente ainda vai finalizar ele com o creme de leite. O creme de leite é a última coisa mesmo que a gente vai acrescentar, tá bom? Porque esse creme de leite, ele não pode ficar fervendo, tá? Então, por isso que a gente vai acrescentar por último mesmo. Assim, na hora de finalizar o molho e servir, a gente coloca. Tudo certo aí, gente? Tá bacana aí no de vocês? Tá dando para acompanhar o passo a passo direitinho? Qualquer dúvida, vocês vão falando. Escreve aqui pra gente e vai perguntando, tá bom? E aqui a gente vai mexendo. Ele já está começando a ganhar muito mais textura, né? Que a ideia é virar um creme um pouquinho mais grosso, que é a farinha cozinhando. Eu sei que dá muita vontade de aumentar o fogo para ele cozinhar mais rápido e ficar pronto mais rápido. Mas a chance disso dar errado é muito maior, né? Porque é um molho que a gente não pode ficar fervendo. Então, é o que às vezes eu falo para os meus alunos aqui. Gente, segura a emoção e vai com calma. Cozinha também é paciência. Né? Então, a gente precisa dessa paciência. Aqui ele já está começando a engrossar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que experimentar antes de colocar sal, porque eu coloquei o queijo parmesão ele é salgado, então a gente experimenta. Pega uma colher limpa, experimenta e vê como é que está de sal. Precisa de mais sal. Então a gente vai começar a colocar os sachês de sal aos poucos. Tá? Não coloca toda a quantidade de sal uma vez só, tá bom? A Milena, se você quiser, você pode colocar todo o azeite, tá? Mas se você achar que só o queijo com a gordura do queijo e a gordura do leite, né? Quando a gente fala gordura, a gente associa às vezes a uma coisa ruim, mas é bom, na cozinha a gente gosta de coisas com gordura. Vai dar mais sabor, a textura e tudo mais, tá? Uma gordura boa, tá? Se você acha que só a gordura do leite e a gordura do queijo tá bacana, tá dando um resultado que você acha que tá gostoso, aí não precisa colocar todo o azeite, todo o restante do azeite, tá bom? Aí aqui eu vou acrescentando. Dar uma dica para vocês que é extremamente importante. Esta colher eu usei para experimentar. Jamais, nunca eu vou voltar com ela para dentro da panela. Isso não existe numa cozinha de verdade. Outra coisa também que não existe é lamber a mão, né? Então, eu vou pegar com a colher que eu estou mexendo, vou colocar na minha colher de degustação e aí sim eu experimento e coloco na boca. Agora tá ótimo. Tá ficando bom. Sempre lembra de experimentar, e o sal é uma das últimas coisas que a gente acrescenta, tá? Porque como eu estou colocando elementos salgados na receita, pode correr o risco de salgar demais no final, e aí não tem como consertar, tá bom? Então, eu já estou com o meu queijo que derreteu, meu molho já está extremamente saboroso, então eu vou acrescentar o creme de leite, que está aí. Tá bom? Creme de leite é uma coisa também que eu gosto de colocar aos poucos, para ir vendo a textura. Tá? Então, eu vou colocar metade da quantidade do creme de leite e depois eu venho com a outra metade. Tá? Então, eu vou pegar uma outra colher limpa para me auxiliar e vou colocar aqui. Pronto. Deixa eu tirar essas colheres que eu já usei. E aqui a gente vai mexer. O creme de leite, ele entra com a função de trazer uma textura aveludada,
tá? E trazer um equilíbrio de sabor aí para o molho. Então, eu vou mexendo. Quando você coloca o creme de leite, você vai ver que vai dar uma transformada boa aí no seu molho. Tá? Mexo, mexo, mexo bem. E vou colocar, ó, tá vendo? Ele incorporou todo o creme de leite, não tem nenhum pedacinho, nada. Coloco mais um pouco. Coloco mais um pouco do creme de leite. E mexo novamente. Tá? Agora a gente vai experimentar de novo, tá bom? Pra gente saber se o sal tá bacana. Tá? Lidiane, pode sim usar o leite líquido no lugar do leite em pó. Isso, você substitui. De vez em você colocar 200 ml de água, você coloca 200 ml de leite, tá bom? É que a gente não consegue mandar leite líquido para vocês em casa, assim, pelo box. Por isso que a gente faz com leite em pó, tá? Tanto no molho quanto no nhoque. No nhoque também foi leite em pó. Você pode substituir pelo leite líquido na receita do nhoque. Você só troca, né? De vez em colocar água e leite em pó, coloca só leite. Tá bom? Olha que incrível que está esse molho. Tá maravilhoso. Tá? Se vocês chegarem nesse ponto, experimentar e achar que está faltando um pouquinho mais de sal, coloca um pouquinho mais de sal. Vou colocar um pouquinho mais de noz moscada, porque combina super com queijo. Tá? Minha última mexida aqui. E agora a gente pode finalizar esse prato, gente, de duas formas. Ou eu pego esse meu nhoque. Na verdade, 3 formas, vou dar 3 dicas de finalização para vocês. Primeira forma, eu estou fazendo para uma família. Minha família gosta muito de comer, tá? Esse negócio de fazer a fina e comer pouco com a minha família não funciona. A gente gosta de fartura, né? Então, a gente pode fazer, pega todo o meu nhoque, coloca numa travessa, um refratário que possa ir ao forno, jogo bastante molho por cima, queijo ralado e levo para o forno, tá tudo cozido. Então, o tempo no forno é bem rápido, é só para esquentar e dar aquela douradinha no queijo. E aí eu sirvo a travessona no centro da mesa, fica sucesso, aquele almoço de família, almoço de domingo. Se vocês fizerem isso, vocês vão arrasar, tá? Ou, o que vocês podem fazer também? Quer fazer uma apresentação mais gourmet, capa de revista? Pega o nhoque, né? Coloca ele no fundo do prato e põe um molhinho por cima, depois pode pôr um pouquinho de queijo ralado, tá bom? Ou a gente pode fazer de uma terceira forma, que é o que eu vou fazer para vocês. Por isso que eu deixei aqui o meu nhoque do lado. Falei assim, eu vou usar o nhoque rápido, então ele não vai chegar a esfriar, porque eu vou pegar esse nhoque e colocar dentro da minha panela de molho. Tá bom? Porque aí eu vou esquentar o nhoque, porque ele não está completamente frio, mas eu vou esquentar ele mais e ele vai pegar bastante sabor, tá? Então, ó, tá vendo o nhoque? Como ele estava separado, ele não gruda. Ó, eu posso mexer nele, porque ele... Quando eu tirei da panela, eu tirei e separei eles, tá? Então ele não vai grudar. Então eu vou colocar aqui todo esse meu nhoque. Deixa eu só fazer assim que é mais fácil. Vou colocar todo esse meu nhoque dentro desse molho de queijo, que vai ficar incrível. Tá bom? Porque eu faço dessa forma, porque eu acho que vai dar mais sabor pro prato. Tá? O nhoque ele vai ficar bem cremoso. Coloquei tudo. Vou até desligar meu fogo, porque eu tenho bastante molho. Opa. Essa panela aqui também que eu estou usando é uma panela de fundo triplo, uma panela grossa, então ela mantém a temperatura. Por isso que eu pude apagar. Tá? Gente, olha isso. Não tem como não querer. Tem gente passando mal aqui já com fome. Apesar da equipe estar extremamente reduzida, a gente está com 3 pessoas aqui, né? O Yuri, nosso coordenador, que é o que está falando no chat aí com vocês. E tem o pessoal da equipe que me ajudou a organizar, porque a gente não faz nada sozinho na cozinha, né? Então a gente tem uma equipe de apoio aqui, tá? Eles estão tudo aqui salivando, querendo muito comer esse nhoque de vocês, tá? Então aquele já está pronto. Vamos dar aquela resumidona geral do que a gente fez para tirar as dúvidas, tá? Primeiro a gente faz a massa do nhoque. Massa do nhoque, pega o meu pão, coloco o leite em pó, no caso a gente está usando, mas se vocês forem fazer essa receita depois, pode sim usar o leite líquido, mais ou menos uns 200 ml, coloco
Coloco o queijo, coloco azeite, amasso tudo até virar uma pasta. Depois eu vou começar a acrescentar farinha até dar o ponto. O que é dar o ponto da massa? É uma massa que não gruda, ó, até mostrar aqui, né, pra gente lembrar, tá vendo? Ó? É uma massa que eu consigo moldar, então eu posso pegar um pedacinho, consigo fazer bolinha, consigo fazer minhoca, tá? Então é uma massa que eu consigo moldar e não gruda na minha mão. É assim que eu sei que o ponto do nhoque tá bom, tá? Ele não tá grudando. Pego a minha massa, tá pronta, faço lá as minhoquinhas para facilitar e corto em pedacinhos o meu nhoque. Venho aqui cortando ele. Cortei meu nhoque. Vamos lá pro fogão. Tô atrapalhando o moço aqui da edição, ele vai me matar. E coloco aqui para cozinhar. Água com sal, né? Tá aqui, eu dou uma leve mexida, só para ele não grudar um no outro. Subiu, o nhoque tá pronto. Tiro, deixo do ladinho. E aí a gente vai fazer o molho. O molho a gente começa fazendo leite em pó, vira leite líquido, né? Então eu diluo o leite e vou acrescentar depois a farinha para começar a cozinhar e engrossar. A ideia, na verdade, é você engrossar esse leite, tá? Engrossou um pouquinho do leite, acrescento o queijo ralado, bastante queijo para esse molho ficar bom. E aí depois eu venho com os temperos, noz moscada, um pouquinho de sal, tá? E aí, se eu quiser, posso incorporar também um pouco mais de azeite, que é o que vai ajudar também a dar o sabor, tá? Molho cozinhou, tá pronto. Peguei meu nhoque que já estava cozido e coloquei aqui dentro da panela. E fiz essa belezura, que é o nhoque com molho Alfredo, que é o molho de queijo, tá? O nhoque de pão com molho de queijo. Vamos empratar. O que é empratar? É pegar e colocar ele onde eu vou servir, né? No caso aqui eu vou servir com o do prato fundo, tá? Por mais que esse aqui seja um prato fundo grande, eu não vou encher, tá? Porque esse aqui é um pratão. É porque é um estilo de louça, é um estilo de empratamento. Tudo isso a gente vê muito, né? Nas aulas. Às vezes a gente vê nesses programas, os realities de cozinha, eles sempre falarem de empratamento, o cuidado que a gente tem que ter na hora de empratar, escolher a louça e tudo mais, tá? A dica que eu dou para vocês é: façam este nhoque e sirvam num prato fundo, para servir com bastante molho. Lembra daquele queijo ralado que a gente reservou, né? Que ficou um pouquinho no saquinho. Aí a gente vem e coloca aqui. Eu gosto de colocar mais no centro, só por questão de estética, tá? Porque se eu cobrir todo ele de queijo ralado, eu não vou ver o que está embaixo do queijo, tá? Então eu sempre gosto de pegar o queijo ralado. O que eu colocaria em cima de tudo, eu coloco só mais no centro. Tá? Então eu coloco aqui. Bastante queijo também, acho que vocês perceberam que eu gosto de queijo. E aí tá pronto o nosso nhoque. Tá vendo como é simples, gente? Com pouquíssimos ingredientes, a gente faz um prato maravilhoso desse daqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar, quiser falar com a gente, é só mandar para a gente, posta lá nas nossas redes sociais, as perguntas que vocês tiveram, dúvidas. Lembrando que esta aula foi gravada, ela está sendo gravada, então se vocês quiserem rever também, estará disponível no canal da UnoOeste no YouTube, tá? Quero muito ver o prato de vocês, então posta lá, se quiser pode me marcar lá no Instagram, tá? Ou marca @gastronomia UnoOeste. Se quiser me marcar, vou ficar muito feliz de ver o prato de vocês, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser rever o passo a passo, tiver algum pedacinho que não entendeu direito, lá no canal no YouTube da Gastronomia UnoOeste, tá lá no YouTube que também vai ter essa aula, tá? Desde o comecinho ela tá sendo gravada. E manda pra gente, posta lá as fotos. Gente, dúvida, vocês podem falar com a gente nas nossas redes sociais, tá? Não é porque a aula vai terminar daqui a alguns minutinhos que acabou o assunto, não. Conversa com a gente, manda as dúvidas pra gente, tá? Tem uma dúvida que eu tô sabendo?
tá? Como a gente está trabalhando, na verdade, com o azeite e o leite em pó, eu fiz dessa forma porque ficaria mais fácil para não correr o risco de talhar ou empelotar, tá bom? Mas, se você for fazer com manteiga, aí você pode fazer o roux no começo. O que é esse roux? O Roberto que perguntou, tá? O que é esse roux? Você vai fazer uma mistura de manteiga e farinha em partes iguais e levar para o fogo. E vai cozinhar um pouquinho. E aí sim você entraria com leite, com o queijo e tudo mais, tá bom? Como a gente está fazendo com leite em pó e com o azeite, eu fiz dessa forma um pouco ao contrário. Eu comecei esquentando o leite para depois colocar a farinha, para não correr o risco de queimar e desnaturar demais o azeite e tudo mais. Tá bom? Tem outra pergunta, gente? A Raquel ficou delicioso? Ai, Raquel, abre a câmera aí para a gente ver. Tô super curiosa. Quero ver o prato de vocês. Na verdade, eu quero ver vocês comendo. Porque é a melhor coisa que tem, gente. Eu acho que essa interação que a gente faz é a melhor parte agora, que é a gente comer. Tá? Ai, agora eu tô vendo, hein, Raquel? Arrasou. Ai, que delícia. O pessoal aqui tá com inveja. Olha como ficou cremoso o molho. Perfeito esse molho. Vai estar sucesso hoje, hein, Raquel? Arrasou, parabéns. Obrigada. Muito bom. Que lindo. Parabéns, Raquel. Tá? Pode mandar também para o e-mail da coordenação, que é yurimota@unoeste.br. Moita, olha que louca. Não sabe nem o nome do meu chefe, a vergonha agora que eu passei. yurimota@unoeste.br, tá? Que aí ele pode tirar dúvida, querer saber os links também da aula, onde é que vai estar. Ele vai escrever aí no chat para vocês. Para não ter dúvida, tá bom? E aí eu quero ver as fotos, hein, gente? Manda aí as fotos e quero saber o que vocês acharam. Se vocês já conheciam essa receita de nhoque de pão e o que vocês acharam. Que é uma receita maravilhosa. E esse molho é sucesso demais, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, aproveitado esse tempo aqui que a gente passou junto. Aproveitem aí no jantar de vocês esse prato, esse nhoque. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail, pelas redes sociais. E a nossa aula daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube também, essa aula que foi gravada para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês aqui. E depois eu quero saber o resultado. Tá? E principalmente eu quero saber se vocês gostaram ou não dessa receita, o que vocês acharam dela. Tá bom, gente? Beijo para vocês, tchau, obrigada pela companhia aqui nessa noite e a gente se vê numa próxima, hein? Quero todos vocês aqui numa próxima, quando a gente fizer de novo essa interação, tá bom? Tchau, gente!